Nossa Produções orgulhosamente apresenta. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao BDR Futebol Clube. Antes de mais nada, eu gostaria, como diria minha vozinha, de fazer uns pedidos para você que é muito importante, para você que gosta do nosso trabalho, para você que gosta desses dois aqui, idiotas que estão aqui tentando alegrar a sua sexta-feira no melhor entretenimento possível. Siga a gente nas nossas redes sociais. Está passando aqui embaixo o nosso Instagram, @BDR Futebol Clube. Não deixe de se inscrever nesse canal, que é muito importante. Compartilhe com os amigos. Você que tem um amigo botafoguense, flamenguista, vascaíno, tricolor, compartilha com ele, que é importante demais, meu amigo. Vamos crescer essa família BDR Futebol Clube. E é muito importante você deixar o like, né? Nós sempre temos uma meta de like em todos os nossos vídeos. A nossa meta hoje são 40 likes. Importante, bateu 40 likes, o YouTube começa a divulgar esse vídeo para outros amigos. E um outro assunto muito importante também, quer ajudar esse programa? Você quer ajudar esse programinha a permanecer e a perpetuar a palavra pelo YouTube BR? pixback@gmail.com, pixback@gmail.com. Você que veio por essa thumb enigmática, putz, Luiz Castro, você está aqui para poder ouvir a nossa opinião sobre o que aconteceu. Nada melhor, ninguém melhor do que o botafoguense ilustre dessa bancada, que é o Filipão, que está aqui do meu lado, para poder falar o que ele está sentindo ainda sobre essa saída, que é importante, né? Essa opinião dele como um ilustre botafoguense, né? Ele pode ter uma visão diferente daquilo que é da maioria, né? Que é bom pensar diferente da maioria. Filipão, meu amigo, putz, Luiz Castro, né? É um bom tema para hoje. O que você está sentindo, né, nessa saída do Luiz Castro? Fala para a gente, traz para a gente um apanhado geral, a sua visão sobre esse trabalho do ex-treinador do nosso Botafogo. Boa noite, bom dia, boa tarde, Filipão, meu amigo. Fala, meus zagueiros, beleza? Então, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo este vídeo agora, com a introdução incrível do nosso querido amigo Renanzão, que já estávamos com saudade dele, mas deixando aqui um assunto, para falar de um assunto, né, bem chato por um lado, diferente até por outro, mas já deixando claro para vocês, né? Uma frase que a torcida do Botafogo canta, né? Em relação até jogadores, mas aí a gente coloca o Luiz Castro, ele coloca um treinador também nessa letra, que fala assim: os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Essa é a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo abraça esse time. Esse time para todo torcedor do Botafogo, torcedor escolhido, né? Como a gente gosta de dizer, dentro da torcida do Botafogo, sabe o quanto foi difícil chegar onde está agora, né? A melhora foi evidente, isso a gente tem que deixar claro, mas o trabalho é longo. E o Luiz Castro, quando aceitou o trabalho, ele sabia que era um trabalho longo. Isso aí ficou chato. É chato a gente falar, vamos falar da parte chata? Sim. É chato a gente falar, porque ele criticou treinadores que abandonavam o trabalho na metade, ele criticou dirigentes que mandavam embora treinadores por causa de um ou outro problema, né, em relação a vitórias e tal, não deixava o trabalho fluir, não tinha constância no trabalho, né, falou muito isso do futebol brasileiro. E assim, sinceramente, falando sinceramente, agora não como torcedor,
mas como mais um gestor e um analista hoje analista de futebol, né, que a gente vem fazendo aqui, é isso, analisar o futebol. O Castro era um excelente gestor de elenco, um excelente gestor de futebol mesmo, porque ele realmente conseguiu ajudar o Botafogo a se organizar, né? Pegou o trabalho da SAF no início lá, né? Assim que a SAF chegou, o Luiz Castro assumiu um mês depois, e aí ficou mais de um ano à frente do Botafogo, conseguiu resultados relevantes no primeiro ano, né? Porque o primeiro ano ali é arrumar a casa, ele conseguiu arrumar a casa, ele conseguiu chegar praticamente, quase chegou numa Libertadores, na última rodada ali perdeu, fez o seu trabalho, né, nesses primeiros 6 meses, arrumou a casa. No segundo momento, ele teve, né, o seu, vamos dizer assim, o seu momento mais conturbado dentro do Botafogo, ele teve com, né, o Renanzão? Acontece. Mas ele teve um momento conturbado, né, agora no início desse ano, usando o Carioca como o seu laboratório, né, a sua pré-temporada, e essa toda, né, todo esse caminho ele foi trilhando, né, uma melhora aonde quando começa o Brasileiro ele tem uma melhora absurda, o time desponta, né, fica 10 rodadas, na verdade 10 não, fica 11 rodadas aí já na liderança, agora 12 rodadas na liderança, né? E o que é mais, o que é assim, né, o que tem mais relevância além dessas 12 rodadas na liderança o trabalho vinha sendo muito consistente. Os jogadores compraram a ideia do trabalho. Eles estavam muito fechados. Que é muito difícil, né, Filipão? Que é muito difícil comprar hoje em a ideia dia. do treinador. É muito difícil hoje em dia os jogadores aceitarem e cumprirem não só taticamente, mas como abraçarem como uma família. Como o Luiz Castro mesmo usava esse termo, né? De família Botafogo. E a família Botafogo seria muito bonito ver essa família ir até o final do campeonato. E aí, você chega no final de campeonato, se o Castro fosse até o final do campeonato, ganhasse um campeonato brasileiro com o Botafogo, ele entraria para a história do clube. Entraria para a história do clube e entraria para a história de um clube que é o 12º maior clube do mundo pela FIFA, nos anos, né? Na década de 2000 ali, na década até 2000. Então, assim, a gente está falando de um clube tradicionalíssimo no futebol mundial, não só no futebol brasileiro. E ele troca esse clube por um clube minúsculo, lá sei lá qual é o país, mas é na Arábia lá, enfim. Uhum. Só que porque os caras têm muito dinheiro, e aí, assim, é uma proposta absurda? É. Ah, é irrecusável? Talvez. Isso vai depender de qual é o seu objetivo de carreira. O Luiz Castro mostrou o seguinte: o objetivo de carreira dele não é entrar para a história de um clube. O objetivo de carreira dele é fazer dinheiro. Então, beleza, a gente entende. Profissionalmente falando, ele não fez errado de maneira nenhuma, tá? Isso eu estou falando como profissional. Depois eu vou falar o lado do torcedor. Mas eu estou falando como profissional. Sim. Eu falei a trajetória dele aqui. Ele no Carioca foi pedido muito a cabeça dele. Inclusive eu falei isso aqui. Eu pedi a cabeça dele no Carioca. Porque não tinha sentido algum como o time estava jogando. Porque o time até o final do ano passado vinha jogando bem. De repente começou a jogar nada. E aí ele fazendo um monte de troca muito louca e tal. E não sabia o que estava acontecendo. E só que ele estava usando aquilo ali como um teste, como um laboratório, como uma pré-temporada. Como ele falou que ia fazer. E o clube estava mal, veio mal das pernas, foi 5º colocado no Campeonato Carioca, fraquíssimo. E aí quando tem a virada de chave, que é essa virada de chave quando entra no Brasileiro, entra totalmente diferente.
você vê um futebol vistoso, um futebol bem jogado, taticamente perfeito, basicamente. Você vê um São Paulo anulado, você vê um Atlético Mineiro anulado, você vê, entendeu? Você vê um jogo com uma diferença. Em Palmeiras. Então, você vê um jogo sem diferença técnica alguma para Flamengo e para Palmeiras. Sim. Você vê jogos contra clubes que, teoricamente, né, num primeiro momento, estavam numa prateleira totalmente diferente do Botafogo. Não é tendo dificuldade para jogar contra o Botafogo. É perdendo para o Botafogo. Não é dificuldade, é perder. Esses clubes perderam para o Botafogo. Não conseguiram jogar o que jogavam antes contra o Botafogo. Porque o clube está estruturado taticamente, tecnicamente, está muito bem. Como eu já ouvi vários comentaristas falando, o time do Botafogo não é um time estrelado, não é um time que tem aquele peso e tal, mas é um time equilibrado. E o Castro conseguiu pegar e equilibrar esse elenco com um trabalho de scout perfeito, tá? Diga-se de passagem. O trabalho de scout está sendo perfeito, sendo feito no Botafogo. Também aliado à parte física, aliado à parte de fisiologia, tudo isso estava ali integrado e o clube está mostrando que pode, que dá para chegar lá. Aí vem o Cristiano Ronaldo, que, porra, um jogador absurdo, melhor do mundo 5 vezes, o cara tem 5 Champions, o cara já ganhou tudo que ele podia ganhar e mais um pouco. Aí foi para lá na Arábia para ficar mais rico do que ele já é, porque ele não precisa, que ele já é bilionário, ele não precisa da Arábia para nada. Porque o Cristiano Ronaldo é o único cara que ele pode pegar uma transmissão da Copa do Mundo só para ele, para transmitir no Instagram, que ele vai ter mais audiência do que a televisão normal. Com certeza. Entendeu? Então, Com certeza. ele vai, liga, pega o telefonezinho dele, o iPhonezinho dele, pega o telefonezinho, liga pro Luiz Castro e fala assim, vem treinar o meu time. iPhone 8 Pro. O 8, o 8. O 14 Pro Max dele de ouro, que ele ganhou do Sheik lá. Exatamente. Aí ele pegou, ligou pro Luiz Castro e falou, ô, mister, ô, Portuga, vem cá me treinar aqui na Arábia aqui pra você ganhar um dinheirinho um pouquinho. E se bobear ainda atrás do Tiquinho, ele é capaz de ter pedido também. Se bobear não pediu. Se bobear deve ter pedido também. Então, assim, com uma ligação dessa, fica brabo. É a mesma coisa que, assim, para quem trabalha com o que eu trabalho, né? Porra, o Elon Musk me ligar, caralho. E falar, vem trabalhar comigo. Eu falo, porra, tá de sacanagem. Né? O Bill Gates me ligar, vem trabalhar comigo. Porra, meu irmão, você é louco. O trabalho, eu identifiquei que o trabalho do Botafogo, Filipão, estava tão consistente que parte da imprensa paulista encarou o jogo contra o Palmeiras como uma final antecipada. Muitos comentaristas encararam esse jogo. Mas dessa forma. Aí, cara, mas sabe o que é? Você sabe o que é pífio? A gente está falando disso, mas a gente pode abrir um parêntese aqui para falar, mas é pífio falar da imprensa tradicional, porque ela ainda se coloca no papelão de falar assim, não, mas esse time do Botafogo, isso aí, não, é fogo de palha. Esse é um elefante na árvore, vai cair. Aí você fala, tá, 2, 3, 4 rodadas, ok, vai ser. 13 não, 13 não, que vai continuar na frente por mais 3 rodadas no mínimo. Por causa da quantidade de ponto, cada quantidade de ponto na frente. Aí eu falo pra você, Renanzão, meu amigo flamenguista. Sim. Você tem noção de que é 9 pontos na frente? Assim, do segundo colocado são 7. Mas do terceiro são 8. Do quarto são 9. Aí, pô, são 9 pontos na frente do quarto colocado. Aí o cara fala assim, não, mas isso aí em 3 rodadas tira. Pô, mas aí você tá contando que vai 3 rodadas, o Botafogo vai perder os jogos. Aí eu falo pra você, pensa comigo. Castro saiu, e agora vamos terminar o lado profissional, vamos começar a falar o lado torcedor. O Castro saiu, levou a comissão técnica inteira, não tem ninguém, não ficou ninguém, nem o preparador físico que ele deixou, que não era da equipe dele, ele trouxe por indicação do Jorge Jesus.
Passei por isso, tá? Passei por isso. Ele trouxe o preparador físico, que era o preparador físico do Jorge Jesus. Jorge Jesus que indicou ele. Aí ele levou pro Al Nassr. Meu irmão, Al Nassr, você sabe onde é que o Al Nassr joga? Eu também não sei. E também não quero saber. Agora vamos falar do lado do torcedor. Sabe por que eu quero que o Al Nassr vá? Puta, é exatamente isso que você ouviu. Meu Deus. Exatamente esse negócio que você pensou. Eu quero que o Cristiano Ronaldo também vá pro buraco. Eu não quero saber mais dele não, meu irmão. Eu sou fã, eu era fã pra cara dele. Mas é por isso que o Messi te colocou no bolso. Pô. O Messi não vem mexer nas coisas dos outros. Não vem mexer, exatamente. Pô, e uma pergunta. Exatamente. Pô. Quem não viu esse vídeo do Zé Fogareiro é incrível. Cara, para deixar um pouco o coração do torcedor menos preocupado, menos tenso. Eu vi uma corrente de torcedores, uma parte aí da imprensa, da imprensa que cuida do Botafogo, né? Falando que o elenco poderia indicar o nome do João Carli. Para ficar à frente do time. Para continuar esse trabalho. Na sua opinião, é uma boa? Não. E se você fosse hoje, trabalhasse no Botafogo, qual o seu treinador hoje? Para treinar o Botafogo? Se eu hoje fosse gestor dentro do Botafogo, gestor na parte de futebol, eu pensaria no Carli para ser o interino ali, por enquanto, tá? Porque ele conhece da rotina, ele estava treinando com jogadores, então assim, ele conhece toda a rotina do clube, ele conhece os jogadores, ele sabe quem é quem ali dentro do campo, então ele pode ajudar muito nisso, tá? Eu pensaria nele como interino muito melhor que o Lúcio Flávio. Isso é fato. Isso para mim é fato. Só que o Lúcio Flávio ele já vem com uma canja de já ter sido, já é técnico formado, enfim. Né? Então ele tá ali, ele vai ajudar o Botafogo nesse jogo contra o Vasco, tá? Neste jogo contra o Vasco. Eu acredito que contra o Grêmio, que é o próximo jogo, já não seja ele, se Deus quiser nos ajudar. Por quê? Tô falando isso como torcedor. Por quê? O Lúcio Flávio é fraco. Ele não tem condição de ser técnico interino do Botafogo. Não tem condição. Não tem condição. Eu prefiro até o Jair Ventura do que o Lúcio Flávio. Mas, porra, vamos lá. Você quer... o que vai acontecer? Vamos falar primeiro da especulação do que está acontecendo hoje. Tá? E depois vamos falar... Preferiria, né, que acontecesse. A especulação de hoje é o Bruno Lage. Técnico português. Foi campeão com o Benfica, fazendo uma temporada absurda quando assumiu. Ele fez gol pra cacete. Ele foi campeão assim, mas sobrando. Ele pegou o Benfica mais embaixo e o Benfica passou-lhe o carro, malandro. No ano dele, o Benfica passou o carro, ele ganhou o campeonato português, né? Foi campeão de Portugal e foi campeão da Super Taça de Portugal, que seria meio que o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Ele foi campeão disso em Portugal. Aí fez um trabalho absurdo lá, tá? No Benfica. E aí entrou pro mural do Benfica e os caralho, beleza. Saiu do Benfica, foi para onde? Wolverhampton, Inglaterra. Premier League. Mas se ferrou. Mas tomou. Fez um trabalho pífio. Teve, sei lá, 30 e poucos % de aproveitamento. Foi horroroso o trabalho dele. Por quê? Jogadores lá não compraram o trabalho dele. Ele, tudo bem, capital humano também para a Premier League, o Wolverhampton era muito abaixo. Quem destoava ali no Wolverhampton na época era o Marçal, por exemplo, que é um lateral esquerdo, que hoje é o lateral do Botafogo. Né? E, lembrando, Gabriel Pires também jogou nessa temporada pelo Benfica. Então ele conhece Gabriel Pires, ele conhece o próprio Marçal, que já falou dele. Né? Então, assim, é um técnico que o Textor também já conversou com ele, pelas informações que se tem. O Textor já teria conversado com ele, apresentado o projeto Botafogo, para ver se ele se interessava. Tá? Então, ele é vamos dizer assim, o plano A. E aí, né? Lembrando, eu não vou deixar minha opinião depois profissional em relação ao Castro, tá? No final. Mas o técnico que eu gostaria que assumisse o Botafogo hoje, né?
para o final, para o final do ano, não para trabalho longo, mas daqui para o final do ano, porque é um técnico que consegue montar não, mas continuar esse trabalho, que tem um pensamento igual ao Castro. E aí os flamenguistas vão querer me matar, que é o Jorge Jesus. O flamenguista vai querer me matar, vai querer me trucidar, mas a verdade é, meu amigo, o velho, ele sabe trabalhar com um elenco já montado. Sim. Agora, pedir para ele montar elenco, ele vai te arrebentar. Mas ele com o elenco já montado, ele vai... Meu irmão, o time do Botafogo tá jogando sem fazer esforço. Aqui, ó, vai, joga. Joga aí. Acabou. É só botar uma equipe boa para treinar, para fazer parte física, para treinar tática ali de jogo. Aquelas táticas comuns de jogo, bater falta, cruzamento da área, posicionamento e tal. É isso. Posicionamento de defesa, é isso. Manter. O Jorge Jesus seria esse cara. Então deixa eu ver se eu entendi. Vai. Para o próximo jogo, na sua opinião, né, Joel Carli trabalharia nesse próximo jogo. No final da temporada, Jorge Jesus para assumir, para dar continuidade a um trabalho do seu amigo, né? Eles são amigos. Exatamente. De longa data. Exatamente. E o que a imprensa está especulando é o Bruno Lage, como você comentou muito bem. Sim. Fez um ótimo trabalho no Campeonato Português, mas quando vai para a Premier League, cara, a galera tem que abraçar a ideia, senão não dá certo. Se os jogadores não abraçarem a forma de jogar, né, do seu treinador, que o treinador está pedindo, a galera não vai dar certo. Então, eu acho que esse panorama é o melhor panorama possível. Porque você já mostrou aqui em lives anteriores, em outros programas que nós já fizemos, galera que não conhece, convido a assistir. O Felipe criticou, mas mostrou a forma como trabalha o Lúcio Flávio. E não era agradável aos olhos a forma que ele colocava suas equipes. Claro que tem peças melhores hoje em relação ao que ele tinha no passado, mas não é confiável entregar um trabalho a ele ao longo da temporada. Não. Mas o que eu tô curioso para poder saber de você, meu amigo, você até falou pra gente, e o lado torcedor, mas o seu lado profissional, como é que você enxerga, né, essa saída do Luiz Castro, para a gente encerrar esse vídeo aqui da melhor forma possível, já agradecendo para você que assistiu até aqui, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Vai lá, Filipão. Olha só, pelo lado torcedor, a gente já viu que a gente fica triste, não queria que acontecesse, o trabalho vinha sendo muito bem feito, o torcedor Felipe ficou bolado por causa disso, mas o profissional Felipe, o gestor, o líder de equipe, ele pensa eu penso da seguinte forma, é a minha forma de pensar como líder de equipe, né? Quando você é líder de uma equipe, você treina aquela equipe, você capacita aquela equipe para que ela rode, para que ela faça o seu trabalho sem você ter que intervir. Você treina a equipe e deixa ela pronta para que, se ela tiver que intervir em alguma coisa, tiver que fazer algum trabalho, ela consiga fazer por si só. E aí, o Luiz Castro, quando comete a gafe de tentar explicar isso, e ele usa palavras erradas ali nessa última entrevista, ele acaba sendo mal interpretado por causa da maneira que ele fala, da maneira que ele conduziu essa saída. Essa maneira que ele conduziu foi errada. Só que um gestor, quando ele sai, ele tem que deixar a sensação na equipe de dever cumprido, aquela sensação de que aquele cara me ajudou a crescer. Aquele cara foi um cara muito importante dentro da minha vida profissional para que eu crescesse e pudesse hoje desempenhar melhor o meu trabalho. Essa era a intenção do Luiz Castro quando ele começou a falar sobre isso. E essa é a minha visão. Né? A minha visão como líder de equipe é essa. É de, se eu tiver que sair, a minha equipe consegue continuar o trabalho. Porque a minha equipe é muito boa para isso. Eu os treinei muito bem. Então eles vão ser muito, muito bons naquilo ali que eles vão fazer. Tá? E aí, você vê, em números, o técnico Luiz Castro não estava tão bem assim. E eu vou dizer, em um ano
e 4 meses aí de trabalho. Ele tem 1 ano e 4 meses, não, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses de trabalho. Ele tem 42 vitórias, 15 empates, 23 derrotas, 58% de aproveitamento. O aproveitamento dele não é nada absurdo. Tava absurdo agora, de 3 meses para cá. O melhor momento dele agora. O melhor momento dele. Só que ele, ao longo, é um trabalho mediano. E assim, vamos lá. Ele conseguiu desempenhar, conseguiu tirar todo o potencial do Botafogo? Ok, pode ser que sim. É difícil continuar um trabalho assim? É mais difícil... Aí eu vou deixar uma reflexão para você que está aí do outro lado. Opa. É mais difícil você pegar uma terra arrasada para você conseguir melhorar, colocar alguma coisa ali, ou você continuar um trabalho que vem bom? Porque vai depender de um profissional que vai segurar essa responsabilidade. Estou falando isso em relação à minha experiência de trabalho, tá? Muitas vezes você consegue mostrar mais serviço quando você entra num lugar que está muito ruim, e aí você consegue mostrar, porque qualquer melhora que tiver, todo mundo vai enxergar. Mas quando o trabalho daquele lugar já é bom, e você entra para continuar um trabalho, já é bom, você tem que ser um profissional que está à altura para continuar aquele trabalho. E muitas vezes para melhorá-lo. Se você for um bom profissional, se você for um profissional qualificado, tecnicamente pronto, você vai conseguir continuar o trabalho. Pode ser que você tenha uma dificuldade ou outra ali no início, que é normal, para fazer a adaptação, mas depois você vai desempenhar muito bem o seu trabalho. Perfeito. Entendeu? Então é isso. A ideia é essa. Beleza? Excelente. E assim, deixando claro, Luiz Castro, excelente técnico. Fico triste como torcedor dele ter escolhido sair. Fiquei pé da vida aí por como aconteceu. Porque se ele chega e comunica aos jogadores, porque o certo para mim, quando eu sou um gestor e eu vou sair por minha vontade, é eu chegar nos meus liderados e falar: gente, ó, eu tive uma proposta, eu vou sair porque a proposta foi muito boa para mim, mas eu não quero que vocês fiquem tristes porque eu vou tentar deixar tudo pronto, aqui tudo encaminhado para a pessoa que entrar, ela já entrar com isso daqui na mão, e vocês não vão ter dificuldades porque vocês são muito bons no que vocês fazem, vocês estão muito bem treinados, entendeu? Você tem que chegar e falar assim, e ser claro com todo mundo. Ah, mas eu não falei, eu não vou falar, eu não quero comentar, que foi o jeito que o Castro fez. O jeito que ele fez foi errado, a forma que ele fez foi errada, mas ele é profissional. Ele não é Botafogo. Isso aqui é muito maior do que o Luiz Castro. Com certeza. O Luiz Castro não é um grão de areia perto desse mar aqui, meu irmão. Então vamos fazer o seguinte: o técnico que vier, que não seja o Lúcio Flávio, pelo amor de Deus, o técnico que vier para fazer um trabalho, que faça o seu trabalho e seja reconhecido no final do ano como um técnico campeão. É isso que a gente quer. E não adianta outras torcidas virem falar, porque pode, não pode, tem, não tem possibilidade de ser campeão. Meu amigo, tem possibilidade de ser campeão. São 13 rodadas, com 7 pontos na frente do segundo colocado. Então, meu amigo, tem possibilidade sim de ser campeão. Tá? O jogo de ontem foi atípico, você viu que todo mundo estava batido. Deu tudo errado ontem. Deu tudo errado ontem, por quê? Porque o time perdeu um caminhão de gol, e aí, acabaram frustrando a saída, a aposentadoria do Carly, que era essa a intenção. Mas é isso, acontece. O Luiz Castro acabou com aquela aposentadoria ali, que ia ser um jogo mágico, um jogo lindo, um jogo que o Botafogo poderia ter ganho de 3-4, 5-0. E aí o cara saído por cima, que saiu por cima. E o próprio Luiz Castro saiu por cima. Se ele já tivesse comunicado a decisão dele, falado: eu vou ficar até tal dia, porque eu tenho que cumprir meu trabalho até tal dia. Acabou. Não ia ter esse problema. Renanzão, te agradeço por deixar o meu desabafo aqui para esse dia de hoje. Com certeza. E te falo mais. Luiz Castro, vai com Deus e não volta mais. Tá? Aproveite o seu dinheiro, porque é só isso que você vai ter. Infelizmente, como brilhantemente elucidou toda essa questão, o Filipão
foi muito mal conduzido pelo Luiz Castro, principalmente. Galera que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Sempre pedindo, deixa o like, que é muito importante. Para você que quer acompanhar as nossas lives, nós fazemos lives sábado pela manhã, que é o Bom Dia BDR. Então, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais o horário que a gente vai entrar em live, tá bom? Que é muito importante aí a tua presença e deixe os seus comentários aqui, que é muito importante. Um abraço a todos. O Filipão vai finalizar este vídeo. Um abraço a todos e até breve. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser nos ajudar. Um abraço. Tchau, tchau.